Yahusha, a todos que me escutam nesse exato momento. Hoje eu quero trazer uma matéria muito especial para a sua vida, para a vida da sua família, sobre o nome do nosso Salvador. Olha só, você sabia que o nome do nosso Salvador é um nome teofórico? Isso mesmo. Agora, o que são nomes teofóricos? Os nomes teofóricos, conforme diz esse documento que está aqui, os nomes teofóricos são todos os nomes, deixa-me ver aqui, pois, os nomes teofóricos e os seus significados. No mundo antigo, as pessoas, às vezes, ou os lugares, recebiam nomes teofóricos, nomes próprios que incluíam o nome de uma deidade. Isso mesmo, incluía o nome de uma deidade. Então, o que são nomes teofóricos? Os nomes teofóricos são todos aqueles nomes que contêm o nome de uma divindade. Pode ser dado a um ser humano, pode ser dado então também a uma cidade, certo? Então, o nome do nosso Salvador, o nome do Messias, daquele que morreu para te resgatar, não foi da vontade da mãe Miriam, nem dos seus parentes, que ele tivesse um nome qualquer, não. Foi o próprio Criador que trouxe o nome dele, tá? Trouxe o nome lá do alto dos céus para dar assim ao seu filho. E esse nome, ele veio com o prefixo do nome do Criador. Para que seja então um nome teofórico, tem que ser com um nome prefixo ou sufixo. Tem que existir o nome de uma divindade no prefixo ou sufixo. Prefixo, quando o nome da divindade vem em primeiro lugar. Sufixo, quando o nome da divindade vem então em segundo lugar, certo? Então, muitos antigamente tinham um nome teoférico, tá bom? Através do livro de Números 6, 27, podes abrir na sua escritura, lá está no Antigo Testamento, o livro de número 6, verso 27, diz: coloquem o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, certo? O Criador, ele pede a Moisés para assim então o profeta Moisés colocar o nome do Eterno sobre os filhos de Israel, para que então o povo pudesse ser abençoado. É a partir daí então que a maior parte do povo de Israel começaram assim a ter então um nome teoférico, tá bom, igreja? Esse é o nome do Criador. Esse é o nome do Criador. Na língua hebraica, a escrita do nome do Criador. Esta é a pronúncia Y-A-U-H, a pronúncia Yah, mas hoje não vamos falar muito sobre a pronúncia do nome do próprio Criador. Eu quero tocar na pronúncia do nome do Messias. Por exemplo, o nome de Jeremias, nós temos aqui o nome de Jeremias, veio parar na nossa língua portuguesa como Jeremias, mas na língua original o nome de Jeremias é um nome teofórico também. Por quê? Porque contém o nome de uma divindade, certo? E contém também o seu próprio nome. Por exemplo, quando você pronuncia Jeremias na língua portuguesa, Jeremias, você não consegue notar que o nome de Jeremias é um nome teofórico, tá? Faz um teste agora. Aonde está o nome do Criador aqui? O nome do Criador no nome de Jeremias, pronunciando assim Jeremias. Onde está o nome do Criador? Está difícil encontrar, certo? Mas o nome do Criador está aqui. Está aqui. Eles transliteraram de uma forma totalmente errada, com um propósito. Depois vamos falar qual é esse propósito, tá bom? É I-A-S, mas na verdade o nome de Jeremias é Irmial, isto aqui, tá bom? Irmial é o nome assim então do profeta Jeremias. E olha aqui no nome do profeta Jeremias, Irmial, este Iau corresponde a Yud, Rei, Vav, as três letras do nome do Altíssimo. É por isso que eu disse que o nome do Criador, o nome dos profetas, principalmente o nome do Filho também, contém
o nome do Criador, certo? Para se tornar um nome teofórico, tem que ter um nome do próprio Criador lá incluído, o nome de uma divindade. Nesse caso, falando do povo de Israel, a maior parte do nome do povo de Israel, dos profetas antigos, contém então assim o prefixo ou sufixo do nome do Criador. Nesse caso, o nome do Criador está como sufixo, tá bom? Aparece aqui no final do nome, lê-se da esquerda, ou da direita para a esquerda na língua hebraica. Então lê-se Irmial, Yao, certo? A Bíblia hebraica, olha tantos nomes, tem Irmial, Hirskial, Yoshial. Então, tem tantos nomes que terminam com o sufixo, tá, do nome do Criador. Todos esses nomes estão aqui sublinhados, são nomes do povo de Israel, então são considerados nomes teofóricos, nome que contém nome de uma divindade. Então, o nome do Criador é Yao, 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 certo? Podemos ver aqui também o nome de Isaías. Isaías tem Yud, Rei, Vav, Rei. O nome de Isaías contém o nome de Isaías. Está aqui o nome de Isaías na língua hebraica, tá bom? Yud, Rei, Vav. Lê-se então Ishaial. Ishaial. Veio parar como Isaías. O nome de Isaías também é um nome teofórico. Que é a igreja? É um nome teofórico. Contém o elemento do nome do Criador. Mas quando vem parar na língua portuguesa, então, os malfeitores traduziram de forma errada. No lugar do S, Isaías, no lugar do S, deveria estar colocado o U. Pelo menos seria a pronúncia Isaial, tá bom? Para corresponder com o nome do Criador. Em vez de S aqui, seria a letra U. Então, os malfeitores fizeram isso de propósito, principalmente o próprio povo dos judeus, para que nós não possamos então assim conhecer e ter a noção do nome que salva, porque a Escritura diz que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Que é a igreja? Então, se nós não aprendemos a invocar o nome do Criador corretamente, é impossível que nós sejamos salvos. Se nós não conhecermos qual é a pronúncia do nome, como é que você vai pronunciar então assim o nome? Então, do jeito que eles mexeram no nome do Pai, é do mesmo jeito que eles mexeram também no nome do Filho. Eu vou provar aqui com A mais B que a maior 80% das igrejas, 80% das igrejas estão a invocar um nome que não salva. Isso mesmo, um nome que não tem nela o maior nome de todos os nomes. É um nome que os próprios judeus retiraram o nome do Altíssimo desse nome e apresentaram ao mundo. É esse nome que 80% das igrejas estão a invocar. E desse jeito não tem como assim a igreja ganhar então a eterna salvação. Por exemplo, quando você pronuncia o nome de Mateus, tens a consciência que esse nome Mateus também é um nome que já foi corrompido, é um nome que foi adulterado, transliterado, traduzido para o grego, e nesse caso perdeu a essência do verdadeiro nome do Pai. Por exemplo, o nome Mateus, Yud, Rei, Vav, Rei, o nome Mateus contém o nome do Criador, tá bom? O nome do Mateus escreve-se assim, na língua hebraica, lê-se Matitial, a pronúncia correta, transliteração correta é Matitial. Os gregos, quando fizeram a tradução, meteram Mateus, a homenagem a Zeus, a Deus Zeus, certo? Então, Mateus o significado do nome é dádiva de Deus, né? Agora, como na tradução grega, é dádiva de Deus, mas na língua original seria dádiva de Yao, por isso que o nome é Matitial, certo? Tem vários nomes, tipo de
Josué é Yahusha, embora está escrito Yehoshua, tá bom? Yehoshua, mas a pronúncia correta é Yahusha. Olha aqui contém Yud, Rei, Vav, no nome de Josué. Então, todos os nomes, ou a maior parte dos nomes dos profetas, a maior parte do nome de grandes homens, continham o nome do Criador, certo? Era um nome teofórico, isso mesmo, ao pedido do próprio Criador. Assim também acontece com o nome do nosso Salvador. Que é a igreja? Assim acontece com o nome do nosso Salvador. Aqui está a etimologia. O nome do nosso Salvador começou primeiro com a negação dos próprios judeus. Os próprios judeus começaram assim então a negar verdadeiramente um nome que salva, um nome que cura, um nome que liberta. E colocaram ou criaram um outro nome no lugar do verdadeiro nome. Tiraram o nome do Pai, do nome verdadeiro, então fica 4 letras, ok, igreja? Yud, Shin, Vav, Ai. Então essas 4 letras, Yud, Shin, Vav, Ai, que significa salvar, sendo muito parecido com a palavra hebraica para salvação, sendo parecida com a palavra hebraica, sendo salvação, que é Yeshua, ok? Então é muito parecida, mas não quer dizer que Yeshua no hebraico significa salvação. É apenas parecida com a palavra salvação, ok? Porque essa expressão Yeshua ela não é hebraica, mas sim vem de uma palavra aramaica. É considerado também por alguns como uma forma reduzida pós-exílio babilônico do nome de Josué em hebraico. Olha aqui em hebraico, ok? Olha aqui em hebraico. Olha aqui contém o nome do Criador, Yud, Rei, Vav, Shin, Ai, na língua hebraica, que foi traduzido para o grego como Josué. Como Josué. Vamos avançar um pouquinho para nós conseguirmos compreender. No Talmud diz o seguinte: no Talmud, Yeshu, como uma forma abreviada de Yeshua, e argumenta que esta era a forma pela qual Jesus era conhecido pelos judeus. De qualquer forma, na narrativa do Toledo, Yeshu tipicamente explicam a designação de Yeshu como um acrônimo da frase hebraica, que tem um significado que seja esquecido seu nome e a sua memória. Então, o que eu quero dizer aqui é o quê? Que esse nome, essa pronúncia, Yeshu ou Yeshua, na língua hebraica, ela não tem significado de salvação, certo? Não tem. Significa que seja apagado o seu nome eternamente. Os judeus não queriam que o verdadeiro nome do Messias fosse conhecido ao todo mundo, por isso eles tiraram o verdadeiro nome do Messias e colocaram a palavra então Yeshu ou Yeshua, que é um acrônimo, certo? É um acrônimo, são abreviações da palavra Yeshua, que temos aqui o Ye, temos aqui o Shi e temos aqui o V, certo? Yeshua, que seja apagado o seu nome e a sua memória, tá bom? Por que eles deram então este nome de Yeshua? Porque eles reconheciam e tinham conhecimento que Yeshua era o inimigo número 1 dos judeus. Também eles consideravam Yeshua o nosso Messias, o nosso Salvador, como um praticante de magia, porque aqui diz assim, ao referir-se a um certo Jesus, o Talmud o chama de Yeshu. Percebe?
ao referir-se a um certo Jesus, o Talmud o chama de Yeshu, pois podemos ler no Talmud babilônico a acusação dos judeus contra ele. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, ia ser apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar. E eles o penduraram na véspera da Páscoa. Isso está escrito no Talmud. No Talmud, no livro dos próprios judeus, eles reconhecem que eles colocaram o nome de Yeshu, ou nosso Salvador, era chamado de Yeshu, porque era desprezado pelos próprios judeus. E esse nome Yeshu é um acrônimo, ok? Que significa que seja apagado seu nome eternamente. E os judeus não queriam de forma alguma e não querem que os verdadeiros eleitos conheçam o verdadeiro nome do nosso Salvador. Por quê? Porque eles estão à espera do seu Messias. Também estão à espera do seu Messias. É por isso que aqui diz que ele foi pendurado pela prática de magia e fazer o povo de Israel assim então se desviar. Então eles tiraram o nome verdadeiro do Pai e colocaram a palavra Yeshu, apenas Yeshu. Por isso que muitos conhecem Yeshu, Jesus, Yesu, Yeshua. Tudo partiu deste nome que os próprios judeus assim então criaram. Ok, igreja? Porque temos que ter a noção e entendimento acerca deste nome. Tá bom, igreja? Por exemplo, aqui temos um dicionário, Yeshu, não é Yeshu, diz assim neste dicionário Yeshu, quero só colocar aqui, diz assim: o Messias de Israel, Yeshua de Nazareth. No hebraico moderno, o nome Yeshua é escrito e pronunciado Yeshu, que pode ter sido a antiga pronúncia de Galileia. Entretanto, ao refletir 2000 anos de conflito entre a igreja e a sinagoga, ele também é um acrônimo. Percebe? Acrônimo. Para os judeus, o nome que você invoca como o nome do teu Salvador é um acrônimo, que tem significado que seu nome e a sua memória sejam apagados. Ok, igreja? Isso mesmo. Eles não querem que você aprenda a invocar o verdadeiro nome do nosso Salvador. Amém? É um acrônimo, certo? É um acrônimo. Sempre que você fala Jesus, Yeshua, Jesus, você não está a invocar, então, assim, um nome verdadeiro do nosso Salvador. Igreja, porque o nome do nosso Salvador não é Yeshua, mas sim Yahusha, certo? Yahusha é o seu nome. Por exemplo, aqui diz assim: esse é um dicionário grego, tá bom? Grego para o hebraico. Aqui está na linguagem grega, aqui no lado direito está na linguagem hebraica. Tá? Yesos, de origem hebraica, 3091. Depois vem Jesus. Vamos ver na língua hebraica qual é o nome, o que significa. Vamos lá ver. 3091. Percebe que aqui no nome do nosso Salvador contém o nome do Criador, Yud, Rei, Vav, certo? Embora a pronúncia é Yehoshua, aqui eles escreveram como Yehoshua, mas a pronúncia é Yahusha, certo? É Yahusha, que tem a mesma equivalência da palavra Josué na língua grega, tá bom? Olha aqui, o mesmo nome, então eles fizeram o quê? Retiraram essas três letras, Yud, Rei, Vav, retiraram essas três letras para ficar então assim
Yeshua, que muitos têm invocado para transformar como um acrônimo, que muitos têm pronunciado esse acrônimo, certo? Olha só, quando o Criador pede assim então a Moisés para colocar o nome dele sobre os povos de Israel, o Moisés automaticamente troca o nome de Oséias, que também tem significado de salvação, para Yahusha, que eles foi traduzido então para a nossa língua como no Antigo Testamento como Josué, certo? Que aqui tem a letra A, que significa Yahweh salva. Yahweh salva é o mesmo significado do nome que a Miriam apareceu com ele ali. Olha que aqui veio Josué, mas na Bíblia hebraica tem o nome de Yehoshua, tá bom? Tem o nome de Yehoshua na Bíblia hebraica, contém o nome de Yehoshua, certo? Yehoshua, tá bom, igreja? Yehoshua. A pronúncia que eles ensinam, mas a pronúncia correta é mesmo Yahusha. E mais engraçado, parece mentira, é que os próprios tradutores da Bíblia, eles têm conhecimento exato que o nome do nosso Salvador não é Jesus nem Yeshua, mas sim Yahusha. Mas eles insistem em colocar o nome Yeshua por uma tradição, por uma regra, tá? Por estarem envolvidos com muitas coisas ocultas, negativas, filhos das trevas, filhos do engano. Por isso que eles têm insistido então colocado na Bíblia o nome de Jesus. Por exemplo, aqui no livro de Mateus já diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lhe colocará o nome de Jesus. Nós sabemos que o anjo Gabriel não falava a língua portuguesa, tá bom? Nem a mãe do Messias, né? Nem os seus parentes, nem os apóstolos falavam então a língua portuguesa, porque a língua portuguesa não existia. Então logo aqui não é a palavra Jesus, ou aqui não seria a pronúncia Jesus, tá bom? Jesus, não seria essa pronúncia, seria a pronúncia original do nome teofórico, um nome completo, não seria então assim um nome reduzido e acrônimo, certo? Seria um nome completo, o nome de Yahusha, que significaria Yahweh é a salvação, certo? É esse o nome. Por isso que aqui eles colocaram Jesus em hebraico, Yahusha. Yahusha. Então eles sabem que o nome Jesus é Yahusha. Yahusha. Então, se tem a pronúncia, existe a pronúncia do nome, por que eles invocam um nome reduzido e traduzido e transliterado e não invocam um nome na sua plenitude, um nome que o Pai trouxe com um significado maior ainda, mostrando que Yahweh é a salvação? Por isso que o nome do nosso Salvador é um nome teofórico, certo? Contém o nome do Pai. Mas os malfeitores, conforme eu já mostrei no documento mais acima, os malfeitores tiraram esse nome, o nome do Pai, ficou então assim Yeshua, que foi traduzido para Jesus, para a nossa língua portuguesa. Ok, igreja? Tem muitos documentos aqui. Esse diz: Jesus é a forma grega para Josué. Então vimos que ele testifica que Jesus é a forma grega para Josué. E a forma grega de Josué é Yahusha para o hebraico. Tá bom? Yahusha. Então nós vimos que Jesus, Josué, vem do mesmo nome, que no hebraico é Yahusha, que foi então assim reduzido, modificado, adulterado para Jesus, certo? Olha aqui, Jesus, tem esse documento que testifica Jesus, entre parênteses, hebraico, Yahusha, significa Yahweh salva. Então é Yahweh que está salvando o seu povo, certo? É Yahweh. Por isso o nome do filho é Yahusha. Yahusha.
Yahusha, Yah salva. É Yah que está salvando a igreja por meio do nome do Messias, por meio do nome do seu filho, certo? Embora você diz que não, isso não tem muita importância, mas tem sim importância. Por quê? Porque é um nome que representa o filho. A nossa ligação com o filho é a partir do nome que o pai deu. Por isso que na Escritura diz que não existe um outro nome para a salvação da raça humana. Por quê? Porque é o nome que nos liga ao filho. E o filho nos liga ao pai. Então, se você adultera o nome do filho, retira o nome que está acima de todos os nomes, no nome do filho, então não tem como o nome do filho ser o nome que está acima de todos os nomes que nós devemos dobrar o joelho. Por quê? Porque o nome que está acima de todos os nomes foi o quê? Foi retirado dele. Então, logo, o nome que os homens criaram, que os judeus criaram, já não tem aquele peso, já não tem aquela força, já não tem aquela energia suficiente para te dar acesso à cidade celestial. Ok, igreja? Por quê? Porque foi retirado o nome que está acima de todos os nomes. Porque a Escritura diz que o Filho herdou um nome que está acima de todos os nomes. Então, se você como homem retira esse nome que está acima de todos os nomes que ele herdou, então o nome que está abaixo já não tem significado nenhum para a sua salvação. Ok, igreja? Então, entenda o que o Espírito do Pai quer transmitir para você. Ok, igreja? Tem mais outro documento aqui que diz Jesus é a forma grega de Josué, que significa Senhor salva. Olha, Senhor não é nome. Tá bom, igreja? Senhor não é nome. Então aqui não é Senhor, é Yah salva. Tá bom, igreja? É Yah salva. Então tem muitos documentos que provam com A mais B que o nome do nosso Salvador é muito e muito importante. Muito importante. Aqui no livro de Atos 10:43 diz assim: a este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então você só vai receber perdão dos seus pecados quando você conhecer e aprender o significado do nome do nosso Salvador, certo? O nome do nosso Salvador contém o nome do Pai. Por isso que você recebe o perdão por meio do nome do Filho. Você crê no Salvador, mas não crê no nome dele. Isso você não tem como ganhar a salvação. Para você crer no Criador, para você ter acesso ao corpo do Messias, você tem que aprender a crer no seu nome, porque é o nome que nos transporta a ele. Ok, igreja? É um meio de ligação. Então é importante que você compreenda isso. Pelo menos no livro de Filipenses 9, diz o seguinte: pelo que também Criador o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, olha só, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome, pus aqui mesmo Jesus, por isso está de vermelho, para que todo nome de Jesus se dobre, todo joelho que está nos céus, na terra, debaixo da terra. Calma aí. Para que o nome de Jesus, não pode ser o nome de Jesus, porque eles não falavam português, certo? E também o nome de Jesus é um nome não é um nome teofórico, certo? Então tem que ter um nome teofórico, que é Yah, nome do Criador, depois a palavra Shah, que é salvação. Nome Yahusha, se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Yahusha, tá bom? Não Jesus, porque eles não falavam português, que Yahusha, o Cristo, é o Senhor para a glória do Altíssimo Pai. Então vimos que ela aqui está se referindo à nomenclatura. Aí você diz, não, mas a nomenclatura não tem nada a ver. Tem.
a nomenclatura é que nos leva e nos dá acesso à salvação. Ok? Por meio, claro, por meio de obediência, por meio de crença, mas tudo parte do envolvimento de um nome. Ok, igreja? Então, preste atenção, entenda muito bem aquilo que o Espírito do Pai quer trazer para você nos dias de hoje. Ok, igreja? É muito importante que tu saibas que o nome Jesus não te garante a salvação. O nome de Yahshua, sim, te garante a salvação. Só para nós vermos aqui o nome do Criador, Yahweh, o nome de Yahshua, o nome do nosso Salvador, e o nome que foi criado entre os homens. Tá? Olha aqui o nome do Pai, o nome verdadeiro do Messias contém Yud, Rei, Vav, Rei. Contém o nome do Pai. E os malfeitores fizeram o quê? Tiraram o nome do Pai, cada nome do Pai que não está, porque os malfeitores tiraram e criaram assim então a palavra Yeshua. Retiraram nele o nome do Pai, ficou Yeshua como um acrônimo, certo? Que significa que seja apagado o seu nome eternamente, isso mesmo, para que as pessoas não conheçam o verdadeiro nome dele, e esse nome foi transportado para o grego como Jesus. No Jesus continua com o significado, não, foi transportado para o aramaico grego, que continua com o significado de salvação, e vai parar então para Jesus em latim, e depois vem para português como Jesus. Tá bom, igreja? Então preste atenção, busca o verdadeiro nome, vai atrás do conhecimento, pesquisa, porque é a sua salvação que está em jogo. Amém? Fique na graça de Yahweh, que Yahweh te proteja, que Yahweh te abençoa, em nome de Yahshua, assim seja, estamos juntos.